Romanos 3, verso 10. Diz assim a santa palavra do Senhor: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu somaria a isso ainda Lucas, capítulo 13, que diz o seguinte: Cristo Jesus dizendo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, eu clamo, Senhor, por misericórdia da minha vida, para expor essa palavra. Clamo, Senhor, Teu Santo Espírito me auxilie a expô-la, mas auxilie também, não somente a mim, mas todos que forem ouvir, para que compreendam, que essas verdades possam ser gravadas em nossos corações, que elas possam, ao final, fazer com que nós tributemos louvor, honra e glória ao Teu santo nome, e a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu sempre peço isso e peço mais uma vez, Senhor, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nos ajuda, para que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vamos iniciar hoje uma pequena série, serão 6 exposições, para relembrarmos, e não só relembrarmos, mas também comemorarmos os 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Deus fez algo maravilhoso na história do homem, e nós temos que comemorar isso, e sobretudo, não só relembrar, porque nós constantemente esquecemos, a igreja como um todo que se diz evangélica tem esquecido, não só comemorar, mas sobretudo glorificar a Deus por aquilo que Ele fez. No auge da ganância e do engano que estava sendo perpetrado pela igreja, que estava já corrompida pela imoralidade, durante muito e muito tempo, e desvio da santa palavra de Deus, o auge disso, o acontecimento que Deus usou como gatilho foi John Tetzel, que saiu vendendo indulgências, o que era uma prática comum, mas ele deu um novo patamar. Assim como nós temos na nossa nação, o homem é caído, nós vamos ver novamente hoje, o homem é corrompido, o homem é corrupto, sempre houve corrupção no poder, mas os partidos que estavam no poder, eles elevaram a corrupção para um novo patamar. Eles institucionalizaram a corrupção na nossa nação. E Tetzel, ele também foi esse gatilho, esse a mais. E é muito interessante, porque ele estava fazendo isso para a construção da Basílica de São Pedro. Hoje, quando você vê os pronunciamentos do Papa naquela basílica, naquele espaço inteiro, muito bonito, construído a sangue, ao custo de sangue de muitas pessoas, a fome de muitas pessoas, mas você pode olhar para aquele lugar e ver ele como um marco da reforma, porque a saída para a captação de dinheiro para aquela construção foi o gatilho para ocorrer a reforma protestante. Tetzel, ele tem aquela frase maravilhosa, tem a doutrina do catolicismo totalmente espúria do purgatório, onde eles dizem que a graça não basta somente, como nós acumulamos pecado, nós temos, quando morremos, que purgar alguns pecados para ir para o paraíso. Para purgar esses pecados, eles criaram a doutrina do purgatório, onde a pessoa pode ficar alguns anos, alguns milhares de anos, sendo purgadas pelos seus pecados. Porque Cristo não levou completamente. Eu tenho que entender isso, porque ou Ele levou ou Ele não levou, né? Se a pessoa tem que ser purgada ainda, significa que Ele não levou totalmente
na visão deles. E aí isso era algo terrível, porque você morria, e principalmente os seus parentes morriam, e eles, era senso comum, eles estariam no purgatório. Imagina você que perdeu seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu filho, seu marido. Ele está ardendo num fogo para ser purgado de seus pecados, até poder ir para o céu. E Tetzel, ele dizia o seguinte, que ao tilintar uma moeda no cofre da igreja, automaticamente a alma da pessoa a qual você estava comprando a indulgência pulava do purgatório para o paraíso. As faculdades de marketing, publicidade e propaganda teriam muito que aprender com ele, porque não há um discurso que sensibilize mais. Imagina na praça a pessoa dizendo, aquela sua avó querida, que já está há 500 anos ardendo no fogo para ser purificada, hoje mesmo ela pode estar no paraíso, basta que você traga a sua moeda para Roma. E a gente vê essas práticas ocorrendo hoje nos púlpitos da igreja evangélica, não se engane, vendendo rosa, chave, vendendo tudo que é quinquilharia, vendendo principalmente a alma, vendendo principalmente Cristo, às vezes por bem menos que 30 moedas. Lutero, monge agostiniano, era doutor em teologia, ele ficou muito tempo numa luta incansável, buscando ser justo diante de Deus. Ele tinha um verdadeiro pavor de Deus, ele olhava para a lei de Deus, entendia que a lei de Deus era santa, que ele era santo, que Deus exigia dele alguma coisa, mas ele não podia cumprir, e isso o atormentava, e ele buscava nas obras, em todo tipo de obra e penitência, encontrar paz com Deus, ser justo diante de Deus, até o momento que ele foi convidado para ser professor de uma universidade, e ele começa a ensinar o Novo Testamento. Ensinando o Testamento, ele começa a ensinar as cartas de Paulo, e ele vai para Romanos, e no capítulo 1 de Romanos, lá no verso 17, ele encontra a paz, ele compreende o que está escrito lá, ele compreende o peso do que está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, nós somos justificados pela fé em Cristo, na obra de Cristo. Ele nos faz justos. Nós não somos justificados pelas nossas obras. Ora, Lutero é incomodado com a corrupção e imoralidade da igreja, pela venda das indulgências que havia chegado na Alemanha. No dia 31 de outubro de 1517, vai até a capela de Wittenberg e fixa 95 teses a respeito das indulgências. Agora entenda o seguinte, às vezes isso é meio dramatizado, as pessoas têm uma ideia, e vem um pessoalzinho falar da nova reforma que devia ir nas igrejas pentecostais, neopentecostais e pregar, né? Não foi isso que Lutero fez. Entendam, Lutero, ele não teve uma atitude beligerante já de início. Simplesmente o que ele fez essa capela, ela era ao lado da universidade, e havia um mural na porta dessa igreja, onde eram aficionados temas para discussão. Ele já havia feito isso a respeito das doutrinas da graça. E aí ele fixa ali para que isso seja discutido pelos alunos que iam para essa capela no decorrer da semana. Só que foi o que engatilhou todos os fatos e os acontecimentos da reforma. Toda tradição protestante surge desse fato. Claro, sim, tem uma galera batista ali que diz que nunca precisou disso, que dá a volta por trás da reforma, que sempre foram certinhos. Sempre tem alguém assim que depois que está tudo pronto diz, não, a gente já vem de uma herança, né? Claro que Deus pode ter alguns grupos espalhados, mas muita calma nessa hora. Agora, o fato é que a maioria dos evangélicos, eles erroneamente creem que a reforma protestante é algo simplesmente da igreja luterana.
Muitos evangélicos acham que a sua igreja e que Deus se revelou à terra na pessoa de um apóstolo boiadeiro, de um apóstolo cheio de plástica, de um apóstolo untado igual um porco para assar. Mas não é verdade. Não foi assim que ocorreu. A igreja Deus não se revelou novamente para a igreja. Nós nascemos nesse momento e nós temos um pilar, uma base em toda essa história da igreja. Com a reforma protestante não foi zerado tudo e começou tudo de novo. A reforma foi um retorno às escrituras, um retorno às santas escrituras. Após a reforma, lá no início dos anos 1600, na Holanda, na Universidade de Leiden, surge uma figura controversa, Jacob Arminius. Ele foi aluno de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza foi discípulo e amigo íntimo e pessoal, e o primeiro homem a fazer uma bibliografia de João Calvino. Ele estudou aos pés de Calvino em Genebra, era auxiliador de Calvino, estava dando aula nessa universidade, e de lá surge Jacob Arminio. Ele torna-se professor nessa universidade, e aos poucos ele começa a rejeitar certos ensinos das doutrinas reformadas. Diga-se, temos que ser honestos, que ele atacou algumas coisas que estavam extrapolando o que a própria teologia e tradição reformada nos deixaram, os excessos. Só que quando ele foi atacar o excesso, ele jogou a água fora, a criança fora, a mãe fora, jogou tudo fora. Ele pecou no excesso, e o excesso foi grande. As ideias dele encontraram adeptos, e já em 1610, esses adeptos apresentaram um documento às autoridades da Holanda, assinado por 46 ministros. E esse documento chamou-se Remonstrância. O que é esse palavrão? Remonstrância é uma reclamação pública de objeção. Uma reclamação pública de algo que nós não concordamos. Nós não podemos concordar com isso, toma aqui o que nós concordamos. Então eles fizeram um credo. Eles fizeram 5 pilares doutrinários, chamado FACT, aonde eles expressavam as discordâncias com a tradição, já posso chamar de tradição reformada. A resposta dos conservadores foi a convocação do Sínodo de Dort. Sínodo é uma assembleia paroquial, né? Uma assembleia paroquial. Esse Sínodo de Dort, dessas reuniões, saíram os chamados cânones de Dort, que você encontra na internet, você encontra em livro. Quem tem a Bíblia de Genebra encontra ao final da Bíblia de Genebra. Quem tem aplicativo de celular com as confissões também encontra facilmente os cânones de Dort. Cânones vem da mesma coisa do cânon, né? Régua de medir, o padrão. Este aqui é o padrão de fé. E neles, então, os 5 pontos do que foi chamado mais tarde os 5 pontos do calvinismo, em resposta aos remonstrantes arminianos. Então, grande parte da estrutura das doutrinas da graça, ela se deve a uma resposta apologética de alguém que queria reformar a igreja reformada, nas palavras de um arminiano historiador. Esses 5 pontos nós veremos a partir de hoje, veremos nas próximas 4 semanas, e no dia 29 nós veremos então propriamente os 5 solas, os 5 somente, que são os pilares da reforma protestante. Eu quis, nesse aniversário da reforma, relembrar as doutrinas da graça, que eu acredito que é muito mais importante para nós e para a saúde da igreja, do que ficar rememorando alguns fatos históricos. Só precisava fazer essa abertura. Mas essas doutrinas, elas vão estar conosco, vão caminhar conosco a vida inteira. Então a reforma protestante, eu já disse isso para os irmãos, eu creio ser, e não somente eu, mas muitas pessoas se juntam a isso, creio que foi o maior avivamento da história. Sempre houve um remanescente fiel, mas a igreja estava num ponto terrível.
Foi um avivamento porque foi feito algo do alto. Deus trabalhou com todos os elementos naquele momento: formação da prensa, formação de cidade-estado, início das navegações, o renascentismo trazendo de volta os escritos antigos de teólogos, dos pais da igreja, de filósofos, a escritura no grego e no hebraico, ao invés das traduções em latim. Então Deus trabalhou todo o acontecimento, fez tudo para que isso, na sua santa providência, para que isso ocorresse da maneira como ocorreu. Já disse e reafirmo, e se alguém um dia perguntar para os irmãos, tá, mas o que vocês falam como reforma? A reforma foi um retorno às Escrituras, foi restaurar a igreja conforme as Escrituras. Esse retorno às Escrituras trouxe à lume o verdadeiro Evangelho, colocou a luz de novo na luz do mundo, e as suas famosas e doces e amáveis doutrinas da graça, que são reveladas nas páginas das Escrituras. O que nós compreendemos lendo as Escrituras? Que um homem totalmente corrompido em seu ser, ele é escolhido incondicionalmente e imerecidamente pelo Pai, ele é chamado de uma maneira irresistível da morte, pela regeneração, a qual é feita pelo Espírito Santo de Deus, ele é perdoado e declarado justo pelo Filho de Deus, a qual viveu e morreu e ressuscitou em seu lugar, e preservado pela providência divina, que vai o auxiliando na santificação até o acontecimento que nós expectamos tanto, que é a glorificação. Esse é o Evangelho, isso é o Evangelho. Nos últimos cultos nós temos falado muito sobre lei e pecado. Eu tenho dito constantemente para os irmãos que não há boa nova sem uma má nova. Sem a compreensão da situação terrível que nós nos encontrávamos, sem o arrependimento, sem a fé na obra única de um Salvador. Cristo veio para os doentes, Ele deixou isso bem claro, e nós devemos entender o seguinte: nós éramos esses doentes, nós não estamos mais no Éden. No movimento da história, o Evangelho vem para nós não como algo para somar, ele vem para salvar. A gente estava totalmente perdido, corrompido, morto em delito e pecado, coberto com trapos e trapos de imundície. O Evangelho vem para o homem caído, imerecedor, morto. Portanto, é fundamental a compreensão e o entendimento do estado do homem natural após a queda. É por isso que muitas vezes as pessoas não têm uma compreensão da salvação de Cristo Jesus, porque elas não compreendiam o pilar inicial onde elas estavam, a situação que elas estavam, quando elas foram encontradas, se é que foram encontradas, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava vendo o filme do Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. E dentro da sua filosofia ele fala um negócio muito legal, que ele cita um outro filósofo, que eu não lembro o nome agora. E eu queria lembrar. Enfim, esse filósofo ele diz o seguinte: existe uma verdade, que é um náufrago no meio do oceano, agarrado numa boia, num pedaço de madeira. Essa é a verdade. Todo o resto é retórica e discurso. Isso é fato. Isso é fato. Vamos trazer isso para cá. Enquanto você não se imaginar, enquanto você não saber que por causa da queda de Adão e dos seus pecados, você está num oceano de malignidade, você está prestes a receber um outro oceano da justa condenação e ira de Deus sobre a sua cabeça, que não há em que se agarrar, e só há aquele madeiro, só há a cruz do Calvário para você se agarrar, você não vai dar valor, não vai ser a sua verdade, você vai se agarrar em retóricas, você vai se agarrar em méritos. Nós temos que nos agarrar somente na verdade, somente entendendo a nossa situação, e é isso que nós vamos fazer hoje, e que Deus nos ajude. Irmãos, o homem foi a coroa da criação. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, 27 o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Como nós somos idiotas. Fomos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para sermos igual a Deus, mas Deus já nos tinha feito a sua imagem e semelhança. E quando desobedecemos, perdemos, bagunçou a imagem de Deus em nós, ficamos diferentes. Imagem e semelhança Deus o criou, homem e mulher os criou. No verso 31 ele já diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. A criação foi perfeita, o homem foi criado perfeito. E Deus faz um pacto com o homem lá em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eu já falei para os irmãos que nessa desobediência, toda a lei de Deus foi quebrada. E aí às vezes alguém diz, mas a lei não havia sido dada ainda. Veja, Deus dá alguns mandamentos para Adão: crescer e multiplicar, guardar o sábado, o Shabá, trabalhar, cuidar e zelar do jardim, e não comer daquela árvore. Haviam ordens, mas ali Adão quebrou toda a lei de Deus. E mesmo que você diga, mas a lei ainda não havia sido dada, entenda o seguinte, nós vimos isso na quarta-feira. Os nossos pecados, eles são cometidos dentro de uma régua de tempo, que vai da criação à consumação. Só que Deus é transcendente a isso também. Deus não está limitado a tempo. Deus não teve início. Deus não terá fim. E todo pecado, nós temos isso bem guardado e gravado em nosso coração. Todo pecado é pecado contra Deus e é primeiro pecado contra Deus. Então, o pecado do homem, ele transcende a régua do tempo e vai para o eterno. Agora, a vontade desse eterno, que não está limitada por tempo, é a vontade ampla. A lei de Deus está em Deus antes da fundação do mundo. Ele rege o mundo por essa lei. Mas só foi promulgada depois. E daí? Se nós não encontramos problema em Deus nos amou desde antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não começou a te amar. Muito antes de você ser formado, Ele te amou. Você só existe porque Ele amou. Da mesma forma, a lei, muito antes de ser promulgada, ela já é válida. Porque a lei representa Deus, a santidade de Deus. E nós caímos em Adão. Nós sabemos o que houve. O breve catecismo, nós estudamos isso. Eu vou ler algumas partes. Ele sintetiza da seguinte forma. Lá na pergunta 13, no início, ele diz o seguinte: os nossos primeiros pais, tendo sido deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, que eram bons, que eram santos, e pecaram contra Deus. Pergunta 14 já diz o seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus é querer se agradar e não agradar a Deus. É ser diferente de Cristo, que não buscou se agradar a si mesmo, mas agradar ao Pai. Pergunta 16 já diz o seguinte: visto que o pacto foi feito com Adão, e ele é o nosso representante, não só para ele, mas para a sua descendência, para a sua posteridade, toda a humanidade que dele procede por geração ordinária. O que é geração ordinária? Crescei e multiplicai-vos. Geração ordinária é tudo aquilo que não foi feito como Adão e Eva foram feitos. Adão do pó da terra, Eva da costela de Adão. É tudo aquilo que não foi feito como foi formado o segundo Adão, Cristo Jesus. Uma virgem concebeu. Mas a geração ordinária, normal, a posteridade, toda ela pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Já na pergunta 17, a queda reduziu a humanidade a um estado de pecado e miséria. É isso que nós temos que entender. Isso que nós temos que entender. Na queda de Adão, ocorreu o que nós chamamos o pecado original. O pecado original
tem esse nome porque a sua consequência é que todo o pecado da humanidade, todo o teu pecado, todo o meu pecado, se origina daquele pecado, daquela transgressão. Origina dele. Não é simplesmente porque foi o primeiro, mas origina. Ou seja, outro mantra nosso aqui praticamente: pecamos por sermos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque é a nossa natureza. Nós caímos em Adão. Quando Adão e Eva pecaram e caíram da graça, nós estávamos lá e caímos. Ele foi o nosso representante. E ainda que você diga o seguinte: olha, na boa, vou falar o seguinte, é injusto. Não dá, eu não posso pagar pelo erro de Adão, eu não aceito isso. E grande parte da igreja que se diz evangélica não aceita isso. É injusto nós sermos representados por Adão, né? Aí já tem aqueles movimentos revolucionários dentro da igreja que já podem levantar o pulso e um cartaz: Adão não nos representa. Querido, a sua opinião não vale de nada. O Criador colocou o perfeito ser humano, Adão, para nos representar. Se você for da parte de Adão não nos representa, você vai ter que ter um outro cartaz também: o segundo Adão também não nos representa, que é Cristo Jesus no Calvário. E aí você vai ter um problema, porque a história vai se dividir entre os filhos de Adão e os filhos do Senhor em Cristo Jesus, o segundo Adão. E se você for ao ponto de dizer que Adão não pode ter te representado e você não caiu com ele, você vai ter que ser lógico e coerente e dizer que Cristo Jesus não te representou na cruz do Calvário. Você não é um com ele. Mas o que a Escritura nos diz? Que nós estávamos no Éden, assim como nós estávamos no Calvário. E glória a Deus por isso. Quando o Cordeiro de Deus tomou sobre os seus lombos os nossos pecados, nós estávamos lá. Nós passamos a via dolorosa com Ele. Fomos crucificados com Ele. Se nele morremos, nele viveremos. Devemos então concordar até aqui que o pecado de Adão nos atingiu. Eu espero que você possa concordar com isso. Mas vamos ver agora as consequências disso. Quais são as consequências desse pecado nos atingir? O nome dessa doutrina é comumente chamado de depravação total. Eu não gosto muito desse termo, eu aprendi a desgostar dele, porque é muito mal compreendido. Eu prefiro dizer corrupção total. E gosto ainda da linha do R.C. Sproul, que diz corrupção radical, ao invés de total. É que a ideia depravação, no nosso senso comum, remete a algo de conotação sexual. O homem depravado, a mulher depravada, dá uma ideia que é uma pessoa imoral na sexualidade. Mas essa depravação não é só a sexualidade, é uma corrupção do homem. O homem foi corrompido. Assim como um vírus corrompe um vírus que nem existe fisicamente. Isso pode ser interessante lá para frente. Um vírus de computador, que é só um código, ele pode corromper um HD inteiro, por maior que seja esse HD. É dessa forma que nós somos corrompidos. A corrupção total, ela não é uma corrupção completa. Entendam isso. A corrupção total não é uma corrupção completa na intensidade dela. Ela não é completa em intensidade, mas é uma corrupção integral, em extensão. E nós temos que ter muito claro, eu sempre falo isso para os irmãos: você tem que saber o que está falando, tem que saber o que está querendo, você tem que conhecer os termos. E há uma diferença gigantesca entre intensidade e extensão. Ela atinge todo o homem, a extensão completa do homem. Mas esse homem não atinge toda a intensidade dessa corrupção. O homem todo caiu, mas o homem não faz o todo que ele poderia fazer como efeito colateral dessa queda. Deixa eu tentar falar de outro jeito. Essa corrupção total se refere à natureza e potencial do homem.
A natureza do homem e o potencial do homem foi corrompido, mas não necessariamente as suas ações e realizações. Isso nós temos que entender. Nós temos que entender que todo homem é corrompido na sua integridade. É totalmente corrompido. Todo homem. É na extensão, não é na intensidade. Porque aí senão tem aquelas diferenças, né? Eu gosto de botar dois paradigmas. Hitler de um lado, Madre Teresa do outro. Um é boazinha, o outro é mau. Então esse aqui foi corrompido, esse aqui não. Ambos são corrompidos. Totalmente. Totalmente. Agora, para nós entendermos a questão das realizações, veja, não há nenhuma parte do homem que não tenha sido afetada, nenhuma. Nosso coração, nossa mente, as nossas afeições, os nossos desejos, tudo isso foi afetado pela queda. Por isso que a nossa justiça, amor, verdade, por mais nobres que sejam ou que possam parecer, são na realidade muito aquém do ideal. Lembra aquela ideia que eu sempre falo, que do Dionísio, falso Dionísio, que é uma ideia de neoplatonismo. Deus é bom, mas Deus não é bom. Mas por quê? Não, porque Deus é bom, Ele é integralmente bom, Ele é o gênio, a sua natureza é boa, toda a bondade deriva dele, só que eu, em minha natureza corrupta, eu não consigo compreender o que é bondade. Da mesma forma, Deus é amor, mas Ele não é amor, porque o meu conceito de amor, por mais elevado que seja, está corrompido pelo pecado. Está muito aquém do amor de Deus. Deus é justo, mas a nossa justiça, o nosso conceito de justiça está totalmente corrompido. Deus é muito mais justo do que nós possamos sequer imaginar. Sequer imaginar. Aí já que falei de neoplatonismo, vou usar outra figura filosófica, o mito das cavernas de Platão. O ideal de Deus está lá fora, nós estamos de costa, dentro da caverna há uma fogueira. E o que nós vemos é só reflexo lá de fora, é só as sombras. Esse é o nosso conceito de amor e de justiça. É um borrão numa parede escura de uma caverna, mas fora de nós, em Deus, está o perfeito. Então, tudo nosso foi corrompido. Nós olhávamos para fora antes da queda. Agora, nós estamos dentro da caverna. Por isso, não nos cabe e nem podemos julgar o amor de Deus, a justiça de Deus ou a verdade de Deus. Sabe quando aquelas pessoas dizem, mas Deus não é justo se fizer isso. Quem é que está julgando Deus? Você, meu querido? Com a sua justiça? É isso mesmo? Reúnam-se os tribunais celestiais, no banco dos réus, o Senhor Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente e infinito. E o advogado de defesa, você, com a sua toga de trapo de imundície, dizendo, não é justo. Que é como Paulo diz, é o vaso dizendo para o oleiro, por que me fizeste desse jeito? Por isso, entendam isso, nós temos que entender isso da corrupção total. Mesmo quando oramos, mesmo quando cantamos, mesmo quando pregamos, há em tudo uma semente de corrupção e de pecado. Em tudo. Por isso que eu falei de uma Madre Teresa. Deus só aceita a nossa oração, o nosso louvor, a nossa pregação, o nosso culto. Ele só aceita isso por causa da mediação de Cristo Jesus. Por isso nós devemos ao máximo buscar fazer o correto e eliminar o que é errado. Não podemos descansar, Cristo vai fazer a mediação, então se for de qualquer jeito, Ele arruma depois. Né? Igual aquele meia esquerda que tem um pé chato, cruza a bola para o atacante, mas o atacante é bom, é um Romário, ele vai guardar o gol. Vá a bola como for. Não é assim que acontece. Nós temos obrigação
para com Deus de buscar fazer o culto mais certo. Mas devemos entender o seguinte, que o culto mais perfeito que nós pudermos fazer, ele está corrompido pelo pecado. Tem muita gente no meio reformado que acha que faz um culto aceitável a Deus. Eu tenho dó dessas pessoas. O culto só é aceitável a Deus por causa da mediação de Cristo Jesus, senão nós seríamos esmagados. Entender a depravação total faz com que nós entendamos também Pedro: aparta-te de mim porque eu sou pecador. Diferente de quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero correr contigo no parque. Portanto, o caso do pecado original e da queda não é atingir todo o potencial, mas ter o potencial todo. Conseguem compreender isso? Não é atingir tudo, mas ter. Podemos comparar isso com uma banana de dinamite. A banana de dinamite, ela tem todo o potencial para explodir e matar centenas de pessoas. E esse potencial, ele é o mesmo, tanto ela explodindo quanto ela guardada. É a natureza dela, assim como é a nossa natureza. Nós somos por natureza pecadores, com um potencial de maldade de um Stalin, acima de um Stalin. Nós temos esse potencial, ainda que nós não cheguemos a tanto. Veja bem, há algo assim mais, o caso não é atingir o todo o potencial, mas ter o potencial para o todo. Você imagina que Stalin e Hitler, eles fizeram todas as suas maldades e chegaram no momento que eles tinham assim um freio moral e disseram: não, isso é demais para mim. Eles só não atingiram a potencialidade máxima da sua inclinação para o mal porque foram refreados pela graça de Deus. Eles não tiraram uma vida a mais do que Deus determinou. Deus pegou e decretou, como decreta os oceanos, até vai explodir, em Jó diz isso, explodir na praia, e o orgulho das tuas ondas vão vir até aqui, daqui não vão passar. E nesse oceano de malignidade desses homens, as suas ondas de orgulho foram até um limite, e dali não poderiam passar, porque foi até ali que eles poderiam ir. Guardem isso, você não atinge o seu potencial de malignidade por causa da graça de Deus. Deixa eu fazer uma digressão, meu Deus. Jesus falando do publicano e do fariseu no templo. O fariseu dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como este homem. E o homem dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Qual é a inclinação errada do fariseu? Obrigado porque eu não sou como este homem. Eu sou melhor que ele. Ele é pecador, ele é ruim, eu não, eu faço por merecer. Como que ele poderia ter feito essa oração sem ser errado? Senhor, muito obrigado, porque tu não deixou eu fazer coisas como este homem fez, porque a inclinação para fazer estava no meu coração. Eu só não pequei mais porque tu não deixou. Eu só não roubei mais porque tu não deixou. Eu só não matei mais porque tu não deixou. Foi a tua graça que me segurou, não foi a minha bondade, não é o meu mérito, é a tua graça. Essa é a forma correta que nós devemos olhar para o pecador. Senhor, não é obrigado porque eu não... como nos afetou aqui o caso daquele monstro, não, é obrigado porque eu não sou um estuprador. Senhor, obrigado porque eu tinha potencialidade de ser um monstro. As minhas inclinações são todas para o mal. Vai te afastando da igreja e das coisas do Senhor para ver como é que a sua mente vai trabalhando. Mas tu não permitiu, Senhor. Tu refreou o mal que havia em mim, não permitindo que eu fizesse coisas absurdas. Ou vai dizer que você nunca pensou em fazer algo absurdo, mas foi limitado por algo. Isso é a graça de Deus te limitando. E veja, enquanto você pensou, você já pecou, mas há gradação de pecado. Vamos voltar para cá. Entender isso é de suma importância. Até que ponto o pecado, a queda, afetou o homem? Será que o pecado, a queda, afetou parcialmente? Veja, no Éden o que Deus disse?
Não coma da árvore do conhecimento, o dia que comeres, certamente morrerás. O que aconteceu em seguida? Eles comeram, o que Deus disse para eles? Papai não gosta, não faz mais, papai fica triste, papai vai chorar no chuveiro. Será que foi isso que aconteceu? Ou o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu? Será que o homem, ele foi totalmente afetado? Será que ele morreu totalmente ou parcialmente? Será que morto em delito e pecado significa morto espiritualmente ou só em nocaute? Só meio tonto, meio grogue? Nós temos que entender isso. Eu tinha um exemplo menos limpinho, mas pela graça de Deus, o Hernandes Dias Lopes me deu um exemplo mais bonitinho. Imagine que você vai fazer um bolo, e você vai fazer um bolo gigante, e você vai usar 12 ovos. Imagine que um desses ovos, somente um está podre, e você colocou dentro desse bolo. Quanto dessa massa está podre? É a pergunta que nós temos que fazer. A maioria das igrejas vão dizer o seguinte: não, só um pouquinho, afetou só um pouquinho. Quer dizer, afetou até bastante, mas não é o todo. Dá para salvar. Sabe quando você é mão de vaca, pega o pão embolorado, corta um pedaço, joga embolorado fora e come o outro? Está embolorado também, você não vê? Tem gente na igreja, tem pastores que acham que o homem é assim. Tem uma parte dele que está contaminada, mas dá para separar, isso aqui está bom ainda. É todo ou não é todo? A massa foi toda ou não? Veja o que Paulo fala em Romanos. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está em seus lábios. A boca, eles as têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição, a miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Veja, é muito todos. Você consegue ler isso aqui e imaginar parcial? Não, foi só um pouquinho, não foi tanto. O significado da corrupção total é que a natureza carnal, natural do homem é totalmente inclinada para o mal. O homem tem a liberdade, como diz Arthur Pink, de uma folha de papel que você solta. Ela vai livremente cair mais e mais. E nós podemos dizer o seguinte: o homem natural, ele só pode pecar. O homem natural, ele só pode pecar. E aí você pode me perguntar: mas Alberto, e o livre-arbítrio? Eu aconselho você a ir ali no YouTube, vá lá, curta, compartilhe. Algumas mensagens atrás tem uma com a pergunta: existe livre-arbítrio? Assista aquela mensagem. Eu acredito que vai te esclarecer. Eu vou dizer o seguinte para os irmãos: realmente o homem é livre. O homem ele é livre. O homem ele é livre para fazer tudo o que deseja. Mas tudo o que deseja está aprisionado por tudo que a sua natureza deseja. Tudo que o homem natural deseja. Qual é a nossa natureza que nós vimos até agora? Isso, corrompida. Se a nossa natureza está corrompida e nós temos liberdade para fazer tudo conforme a nossa natureza, o que nós vamos fazer naturalmente? Nos corromper.
corrompermos mais e mais. Ah, mas vocês pregam que nós estamos como marionetes. Veja bem, um peixe no oceano, ele tem liberdade ou não tem liberdade? Ele tem liberdade para ir até contra a maré e adentrar num rio de água doce, saindo do mar e indo para o rio. Ele tem liberdade para fazer isso, mas ele não tem liberdade para voar nos céus. Ele é totalmente livre para fazer aquilo que a sua natureza o deixa fazer. Assim como uma ave é totalmente livre para voar, mas ela não vai mergulhar no mais profundo oceano. Assim, o homem natural, ele é perfeitamente livre para pecar e pecar e pecar, porque é o que a inclinação da sua natureza permite. Esse estado corrompido é o que nós fomos. Esse estado corrompido é o que todo homem que foi salvo por Cristo Jesus estava. Nós éramos escravos do pecado, incapazes de ir a Deus, incapazes mesmo de ter o desejo de ir a Deus. Notem, não é que o homem natural ele quer ir a Deus, mas algo não permite, ele não quer. O cerne da pregação sobre o livre-arbítrio é Cristo Jesus dizendo o seguinte: vocês examinam as Escrituras crendo que elas falam sobre a vida, e elas dão testemunho de mim, e mesmo assim, vocês não vêm em mim para ter vida. É isso, o homem não quer, o homem natural ele não quer, ele não pode querer, ele não tem o desejo e ele não pode se autolibertar. Veja, pode ser estranho, mas Armínio, Jacob Armínio e os arminianos históricos, clássicos, eles concordam até aqui. Até aqui eles concordam. Armínio chama essa doutrina de inabilidade total, ou seja, o homem é totalmente inábil para ir a Deus, ele está morto. O difícil, meus queridos irmãos, eu não estou defendendo o arminianismo, tá? Para mim o arminianismo é um erro grosseiro e beira a heresia. Mas o difícil é você encontrar um arminiano. Esse é o problema. Você não encontra arminiano. Comumente os calvinistas gostam de chamar os arminianos de pelagianos, né? Ou semi-pelagianos. Deixa eu dar uma história aqui. Quem é Pelágio? O que eu estou falando? Pelágio foi um professor em Roma e professor em Jerusalém, lá no século IV. Pelágio entrou numa controvérsia com Agostinho. Lembram de Agostinho? A gente sempre cita Agostinho, Aurelius Augustus, Agostinho de Hipona. Agostinho o refutou, entrou numa controvérsia com ele, e as teorias, as doutrinas de Pelágio foram condenadas por concílios, quando a igreja ainda era só uma. Pelágio ele afirmava o quê? Que não havia efeito da queda nos homens, portanto não havia corrupção total. Era isso que ele dizia. A queda não afetou todos os homens, a queda afetou Adão e Eva. Cada homem que nasce é uma folha em branco. Não, isso é John Locke, mas é basicamente isso. Ele dizia então que o homem natural ele podia ser salvo se nunca pecasse. Vocês estão compreendendo isso? Ele até dizia o seguinte: olha, eu não conheci e imagino que ninguém possa fazer isso. Consiga, aliás. Mas o homem ele nasce totalmente sem as consequências do pecado, e se ele conseguir guardar a lei, ele está salvo. Sem Cristo. Isso é o que esse homem ensinava. E se pecasse, o que acontecia com esse homem? Ele poderia ir a Deus o momento que ele quisesse. Ele nunca esteve morto, ele nunca estava sem habilidade. Ele poderia ir no momento que ele quisesse, porque ele tinha o livre-arbítrio, fora e sem a graça de Deus. Vocês compreendem o tamanho do erro disso? Então o homem nasce sem pecado, ele pode ser salvo sem Cristo, e ainda que peque ele pode ir a Deus sem a graça, ele simplesmente vai. E quer ver o mais terrível, que eu digo que é difícil encontrar arminiano? A igreja arminiana ela é quase toda finneyniana. Charles Finney, ele era totalmente pelagiano, e defendeu isso nos grandes avivamentos arminianos. Acho legal que quando você fala nós temos Whitefield, nós temos Spurgeon, né? Nós temos Finney. Não é bom isso, né? Não é bom.
Quando Pelágio foi condenado e refutado, tinha a doutrina de Agostinho, que defendia o pecado original, defendia a depravação total e defendia a eleição. Mas a igreja não ficou muito tempo com isso. A igreja não aceitou isso muito bem. E se aproximou mais de Tomás de Aquino. Ainda que Tomás de Aquino também defenda a predestinação, mas deixa quieto. Entre os séculos 5 e 6, surgiu o que se chama de semi-pelagianismo. Um meio termo entre o que Agostinho defendia e o que Pelágio defende. Um meio termo que vai lá no que Jacob Armínio defende. Mas enfim. Agora entenda o seguinte, Lutero. Quem era Lutero? Ele era um monge, o que eu falei para vocês no início? Monge agostiniano. Calvino, ele cita Agostinho só no seu livro As Institutas, tá certo que tem 1200 páginas, mas só nas Institutas mais de 400 vezes. Ou seja, Agostinho é muito importante para Lutero e é muito importante para Calvino. Já se chamou a reforma não só de um retorno às Escrituras, como um retorno a Agostinho também. A reforma que Lutero desejou e que causou a sua excomunhão e deu o surgimento da igreja protestante, se dá por essas doutrinas. E hoje, grande parte do movimento evangelical, ele voltou para Roma, defendendo o livre-arbítrio, defendendo a expiação ilimitada, defendendo a perda da salvação e principalmente que o evangelho é uma ação sinergista. É Deus e o homem trabalhando. E o homem trabalha tanto quanto Deus. O homem pode se ajudar. Na realidade é uma eleição até mesmo por mérito. E isso é terrível. Mas eu queria que vocês encontrassem um arminiano que diga que o homem não possui livre-arbítrio. Hoje em dia você não encontra, é difícil. Como eu disse, só nos clássicos. O que é teologia arminiana? Tá? O que diz o autor? O livre-arbítrio é o que Adão e Eva tinham antes da queda. Há controvérsias. Enfim, todos os seus descendentes, em razão da queda, nascem sem livre-arbítrio. O arbítrio do homem nascido em delitos e pecados é escravo. O termo mais correto e específico, portanto, para se definir o arbítrio do homem natural é arbítrio escravo. Um arbítrio que não é livre, mas que está escravizado pelo pecado. Um livro que é para refutar o calvinismo e está ensinando o arminianismo. Agora encontra alguém que defende isso. As pessoas não estudam. As igrejas arminianas, elas não são arminianas, quase nenhuma delas, elas são pelagianas. Elas são uma igreja católica sem santo. É terrível isso. É terrível. Portanto, além desse problema conceitual e da ignorância, soma-se o outro, uma tal graça preveniente que eles dizem que existe. O que é essa graça preveniente? Os remonstrantes e os wesleyanos, eles defendem que o homem, ele inicia a vida morto em delito e pecado. Vamos esquecer aqueles que dizem que o homem tem livre-arbítrio sempre. Isso é filosofia, não é teologia. O homem nasce, de fato, morto em delito e pecado. Mas Deus restaura, e veja bem, cada indivíduo, há um ponto no qual existe nesses homens, em cada um deles e em todos eles, a capacidade suficiente de crer ou rejeitar. De que modo que eles defendem isso? Na chamada da pregação. Então quem está ouvindo o Evangelho, recebe a graça preveniente, não sei de onde eles tiraram isso, de Deus, que faz com que eles tenham o livre-arbítrio restaurado, e aí eles podem negar ou não a Deus. Isso é o que eles defendem. E ainda eles vêm falar mal de graça comum, que é uma outra controvérsia, mas não existe essa graça na Bíblia. Roger Olson, um outro teólogo arminiano, ele diz que assim a pessoa ela não está mais morta em delitos e pecados, mas ainda não está plenamente regenerada. Deus faz uma obra assim, mais ou menos. Foi dada a ela a possibilidade de crer ou de rejeitar o Evangelho. Os irmãos estão acompanhando, né? O que nós cremos? Nós cremos o seguinte, que todos estão mortos,
que todos rejeitam, que todos estão condenados, até que, e somente quando Deus usa de misericórdia. Agora, como é que Ele usa de misericórdia? O Espírito Santo regenera quem Deus quer. E somente este que foi alvo da regeneração, somente este, pela graça e fé dadas por Deus, crê. Somente esse ouve, porque ele recebe, quando ele é regenerado, o dom da fé, a possibilidade de arrependimento. Dito de outro modo, o arminiano crê que Deus restaura o livre-arbítrio daqueles que ouvem o Evangelho, e esses creem se quiserem. Já nós cremos que entre aqueles que ouviram o Evangelho, conforme o propósito de Deus na sua escolha eterna, aqueles escolhidos e somente aqueles, os outros permanecem endurecidos de seus delitos e pecados, mas os escolhidos, eles são regenerados e são atraídos a Cristo por laços de amor. Eles veem algo que eles não podem mais recuar. Veja, o homem natural, morto em delito e pecado, ele precisa o quê? Nascer de novo. É o que Cristo diz. Senão ele não pode nem mesmo ver o reino. Jesus diz o seguinte: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como se arrepender se ele não pode ver? Como que ele vai crer se ele não pode ver? Ele precisa nascer de novo. Mas observe, renascer, ressuscitar. Responda para mim, como é que você pode se auto-ressuscitar? Responde para mim, como é que você pode se auto-regenerar? Se auto-nascer. Eu nasci sozinho. Não dá, nós não temos essa possibilidade. A queda deixou o homem cego, ignorante, embrutecido para os assuntos espirituais. Ele não pode se inclinar. Portanto, sem que algo ocorra, o homem em suas próprias forças, ele não pode desejar, muito menos ele pode procurar. Nós lemos isso, Romanos 8 ainda diz o seguinte, olha só. Romanos 8 diz assim, ó: por isso, o pendor da carne, o que é a carne? O homem natural, o homem carnal, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não há como, não há possibilidade. Salvo quem vem a Deus fazer escambo. Você pode se enganar com essas pessoas. As pessoas que vêm a Deus e ficam um tempo na igreja porque querem os benefícios de Deus, ver as curas de Cristo, comer do pão que Cristo fez, querem resolver os seus problemas, a teologia da prosperidade, essas coisas assim. Aí essas pessoas, elas se aproximam, ficam um tempo, orbitam um tempo, como uma sanguessuga, elas tentam sugar alguma coisa, mas depois elas se afastam. Mas quando elas se afastam, a gente não pode entender isso como um desvio, porque elas nunca foram salvas. Elas foram sempre um parasita de Cristo. Veja, a graça preveniente cria uma possibilidade, mas a graça de Deus bíblica em regenerar, ela cria um filho. Ela não cria a possibilidade. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, diz Paulo. Quando você é regenerado para uma obra completa. Deus não vai te regenerar mais ou menos para te restaurar livre-arbítrio, para deixar tu escolher, e aí você pode rejeitar. Ele faz a obra completa. Nós já vimos que o homem natural, ele não tem prazer, nem como se sujeitar à sua lei, nem à sua santidade. Portanto, morto em delitos e pecados, nós devemos entender que é algo ainda pior do que morto. Uma pessoa morta, ela é passiva. Mas nós, como zumbis mortos em delitos e pecados, nós continuamos praticando ativamente delitos e pecados, acumulando condenação sobre condenação. Agora analise o seguinte: se a nossa justiça ela é um trapo de imundície, imagina o que é a nossa injustiça diante de Deus. Portanto, a graça não vem nos ajudar, ela não vem auxiliar, ela não vem criar uma possibilidade, ela vem regenerar, ressuscitar de fato aquele que está morto,
aquele que está corrompido. Mas se o homem não é capaz de ir a Deus, o que eu falei até agora, como é que nós vamos responsabilizar o homem por não ir? Como é que vamos condenar? Porque com essa ideia de graça preveniente é fácil. Você ouve o Evangelho, Deus te dá o livre-arbítrio. Aí você ou aceita ou rejeita. Se você rejeita, aí você trouxe a condenação para você, né? Nós estamos dizendo diferente. Nós estamos dizendo que todos ouvem, muitos são chamados, poucos ali são escolhidos. Esses que são escolhidos recebem a graça com o dom da fé, se arrependem, e aquele que começou a boa obra vai finalizar até o dia de Cristo Jesus. Mas como é que dá para condenar aqueles que não aceitam? Como é que nós vamos entender quando Isaías diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto? Como é que nós vamos entender quando Cristo diz em Lucas assim: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis? Veja, é deixado com o homem. Busca enquanto se pode achar. Se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer. E aí nós encontramos em Romanos, como está escrito: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós temos que comparar esses versos, todos eles estão nas Escrituras. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós vamos concluir isso? Primeira coisa que nós podemos olhar aqui, que muitas pessoas fazem, é dizer o seguinte: a Bíblia tem contradição. Você já ouviu isso, né? Principalmente de ateu, que nunca leu a Bíblia. Quando o cara diz: a Bíblia é cheia de contradição, diz assim: me mostra uma. Não, ela é cheia, você sabe que ela é cheia. Mas a primeira coisa que a gente poderia tirar daqui é a contradição. Deus está mandando buscar, Deus está mandando se arrepender e está dizendo que não pode, a gente não pode. Há uma contradição, mas isso vai contra aquilo que a gente acredita, vai contra as nossas confissões de fé. Outra coisa que nós poderíamos concluir é que um destes grupos diversos estão certos e o outro errado. A teologia liberal, a alta crítica bíblica e até mesmo o catolicismo, ele gosta de fazer isso. O católico, ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Se ela contém a palavra de Deus, ela pode conter coisas que não são a palavra de Deus, e aí você pode descartar aquilo. O que nós cremos? Que a Bíblia é a palavra de Deus, você não descarta nada, nenhuma vírgula, porque aquela vírgula, tropeçando nela, te traz condenação. Tudo é palavra de Deus. Então, uma opção, um desses grupos diversos está errado. Um está certo, o outro está errado. Mas nós devemos crer que a palavra de Deus é inspirada divinamente, digna de toda confiança e aceitação. E isso então deve ser rejeitado. Mas há ainda uma terceira possibilidade. O homem é capaz então de fazer sozinho, pelo seu próprio poder, aquilo que Deus diz que o homem não pode fazer. Isso é uma contradição. Não tem como. É ilógico. Ou você pode ou você não pode. Mas há ainda uma quarta opção. Somente quando o homem é regenerado por Deus, ele é capaz de arrepender-se e crer na obra de Cristo. Esse é o ponto. O chamado é para todos. Naqueles que o vento, lembra que Cristo simbolizou, o Espírito Santo não é um vento, mas conforme o vento, que você não sabe de onde vai, para onde vem, conforme o Espírito Santo regenerar, entre todos aqueles que foram chamados, os escolhidos vão crer, eles vão receber a graça, eles vão ser regenerados. Vou repetir Paulo: porque é Deus quem efetua em vós. Efetua o quê? Tanto o querer como o realizar. Segundo o quê? Segundo a boa vontade de Deus. Não fica claro? Você não consegue então entender os grupos sem contradição? Para deixar mais claro que o homem não pode ir sozinho a Deus, e para encerrar, veja, eu vou citar Cristo Jesus no Evangelho de João. Ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, porque sem mim nada podeis fazer. Morto, completamente morto, você não podia fazer nada. A obra de Deus é monergista, não é sinergista, você não ajuda, Ele faz sozinho. Portanto, o verdadeiro Evangelho nasce de Deus e nasce em Deus. É o que Ele fez por nós, é o que Ele fez por você, não é o que nós fazemos por nós mesmos ou por Ele. E o verdadeiro Evangelho, ele torna-se irresistível ao regenerado, pois este crê na sua condição pecaminosa. Esse sabe que ele nada pode fazer, ele sabe que ele está totalmente perdido, ele sabe que só existe uma verdade, ele está agarrado no meio de um oceano de dúvidas nessa verdade, nessa única verdade. Ele confia e crê somente na graça de Deus em Cristo Jesus e em nada mais, em absolutamente nada mais. Entendam, só há louvor, só há uma valorização verdadeira da graça quando nós compreendemos quem é Deus, quando nós compreendemos o que nós somos, o que nós compreendemos o nosso estado miserável à parte de Cristo, diante dele. Assim nós vemos quão grande misericórdia nos alcançou, somente assim. Você hoje está em Cristo, se você está nele, louve a Ele, porque Ele fez a obra completa. Falta glorificação enquanto Ele está te santificando, mas Paulo coloca essa glorificação no passado. Aqueles que Ele chamou e justificou, Ele glorificou. É certo, aquele que começou a boa obra, Ele vai levar a termo. Louve porque você foi salvo, e você foi salvo imerecidamente pela graça de Deus, mediante a fé somente, que não vem de nós, para que ninguém se glorie. Entenda, Ele iniciou, Ele leva a termo. Jonas capítulo 2, verso 9 diz o seguinte: a salvação pertence ao Senhor, Ele dá a quem quer. Todo louvor seja dado sempre a Ele e eternamente a Ele. Amém? Senhor Deus nosso Pai, obrigado. Obrigado porque Tu nos remiste, Tu nos regeneraste, sem mérito algum, somente pela Tua vontade, pelo Teu querer. Quando nós éramos inimigos Teus, quando nós estávamos mortos em delitos e pecado, quando nós não poderíamos fazer absolutamente nada, não poderíamos nem ver o reino. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque isso nos humilha e nos faz depender de Ti para tudo. E nos humilha a tal ponto que a nossa confiança não está em nós mesmos. O nosso caminhar, ele se dá de maneira altaneira, porque nós confiamos em Ti. É Tu que nos preservas. Foi Tu que nos comprou. Foi Tu que nos salvou. Foi Tu que nos regenerou. É Tu que estás nos santificando. Que nos glorificará. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que resplandeceram na cruz do Calvário. Obrigado porque Tu nos deste o que nós não merecíamos. Tu nos deste o que nós não poderíamos fazer. Obrigado, Senhor, porque Tu nos compraste para Ti. Obrigado porque Tu enviou o Teu melhor, o Teu unigênito, para morrer por pecadores como nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém.